A todos, bom dia a todas. Queria saudar de forma especial a todos os membros da Comissão de Cronologia e de forma especial também o doutor Cordeiro, que está participando conosco dessa 45ª reunião da Comissão Permanente de Cronologia. Acho que tem um microfone aberto ainda, dando um som. Eu estou com um problema de um ruído aqui. Me permite, talvez doutor? Pudéssemos combinar todos de ficar de microfones fechados, né? E quando for falar, aí não esquecer de acionar o microfone. Bom, vamos então dar início à nossa 45ª reunião da Comissão Permanente de Cronologia. Mais uma vez, saudando a todos, cumprimentando, como já destaquei, de forma especial o nosso diretor, doutor Cordeiro, que está conosco, saudar a todos, né, desejar um ótimo ano, com muita saúde e realizações, agradecer a sempre disponibilidade de todos que elaboram nesta comissão de cronologia, e destacar, então, que hoje nós temos uma pauta relativamente enxuta, né, de 4 itens. Nós aprovamos na última reunião, né, o nosso calendário de reuniões, né, para todo ano, é isso, doutora Valéria? Estamos com todas elas predefinidas, né? Vamos de imediato, então, Valéria, por gentileza, ao primeiro item da pauta, por gentileza. Nós aprovamos do primeiro trimestre. Ok. A pauta. Então, temos reuniões definidas até março, né? Talvez pudéssemos já projetar as próximas reuniões até o final do ano, né? E é evidente que essas reuniões ficam sempre sujeitas a uma eventual adequação de agenda, né? Em função de circunstâncias que sejam impossíveis de controlar. Então, temos as reuniões definidas de janeiro, fevereiro e março. E vamos de imediato, então, à pauta da 45ª reunião da Comissão Permanente de Cronologia. O primeiro item da pauta é a aprovação da ata da 44ª reunião da Comissão Permanente de Cronologia, que ela está no processo C, cujo número está na tela, e é o 4719/2020. Por gentileza, doutora Valéria, para apresentar a ata. Eu só gostaria, me permite, só para a gente, enquanto estamos visualizando a ata, eu acabei eu queria franquear a palavra a qualquer dos membros da Comissão de Cronologia que queira fazer alguma menção, algum comentário nesta nossa primeira reunião do ano de 2021, ainda sobre os efeitos da pandemia, né? Eu gostaria de colocar a palavra à disposição dos membros e também do nosso diretor Cordeiro, à vontade para fazer uma manifestação. Doutor Carlos Lance, por gentileza. Bom dia a todos. Em relação à pandemia, estamos num momento muito crítico, né? Com sinais, é claro, de muitos internados e com reflexo nas vendas, né? Não podia ser diferente. A venda havia retomado um pouco, né, em relação ao ano passado, mas em função da pandemia começou já a sinalizar uma queda. Em relação ao ano passado, comparando o valor faturado de 2020 comparado com 2019, houve no total do faturamento 5% a menor. Isso se deve-se ao aumento de vendas dos garrafões retornáveis de 20 litros, e também o primeiro trimestre de janeiro, né, do verão, que foi muito bom para os descartáveis, mas fechamos um ano com 5% negativo, e estamos preocupados com a rapidez da contaminação do coronavírus. Tem muitos empresários com seus familiares internados, hospitalizados, infelizmente alguns familiares entubados. Então é um momento muito triste e crítico em relação a que a pandemia nos está trazendo no momento. E a esperança está aí. A vacina, o isolamento social,
Estamos aqui no estado, todos fazem vermelho, ou seja, tudo parado e rezamos a Deus para que tudo melhore. Era isso. Não é boa notícia, não, infelizmente. Obrigado, doutor Lância. Doutora Valéria? Desculpa, esqueci de abaixar a mão. Ok. Alguém quer fazer mais um comentário? E não havendo, vamos então de imediato à ata. Antes de passar na ata, eu só reforçar, realmente, doutor Lância, o momento é muito crítico, né? E a gente, com o passar do tempo, começa a ver que lamentavelmente, esta doença acaba se aproximando de todos, né? Então, nós, de uma forma ou de outra, acabamos envolvidos diretamente nesta tragédia que está ocorrendo, né? Tragédia mundial, né? Felizmente, como tu bem destacaste, agora há uma perspectiva com a vacina, né? E vamos manter o distanciamento e os cuidados até que possamos todos sermos vacinados. Muito bem, vamos então de imediato à ata. Por gentileza, a doutora Valéria, queira apresentar para nós. Na 44ª, nós aprovamos as atas das 2 reuniões anteriores. Tratamos do processo 0081 de 48, em que o geólogo Williams, do ANM Rio de Janeiro, relatou que o processo trata de área de concessão de lavra de água mineral, com PAE direcionada ao EIVASE. Houve apresentação de relatórios de reavaliação de reserva de uma nova captação com características sulfurosas e que será destinada ao uso balneário. Foi ponderado nas discussões que a decisão da ANM quanto ao requerimento de aprovação do relatório de reavaliação de reservas independe de manifestação da CPC e que a análise por esta comissão será necessária na ocasião da avaliação do novo PAE, que deverá ser acompanhado de projeto de caracterização crenoterápica, nos termos da Portaria 127 de 2011. Registrei que essa demanda não tem necessidade de distribuição para relatoria e voto. Estava pautado também a reavaliação do regimento interno da CPC, que foi postergado para essa reunião, né? Esse ponto de pauta foi postergado para essa, e também estava pautada a agenda de estudos com autoridades internacionais. E foi deliberado que no primeiro trimestre de 2021, a CPC tem reuniões mensais nos dias 27 de janeiro, 24 de fevereiro e 31 de março, e que o tema embalagens e economia circular vai ser discutido na primeira reunião de 2021, que é essa que nós estamos agora. Ok. Alguém tem algum comentário a fazer a respeito da ata, alguma observação, por gentileza? E não havendo, coloco a ata em deliberação. Doutor Lância, por gentileza? Não, nada a acrescentar. Ok, então de acordo, né? De acordo. Doutor Marcos Untura? Microfone, doutor Marcos Untura. Doutor José Ubaldino? De acordo. Doutor Marcos Untura? De acordo. Quem mais está conosco? De acordo, doutora Nádia? Petra. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Bedran. Estamos Desculpa o atraso, gente. Deliberando pela aprovação da ata da 44ª reunião, doutor Frederico Bedran. Tá ok. Doutora Nádia continua conosco? Doutora Petra? Sim, de acordo. Da mesma forma, estou de acordo, né? Então, a matéria fica aprovada por unanimidade dos membros presentes. Concluída a votação da ata da reunião anterior, vamos de imediato ao segundo ponto, que é a reavaliação do regimento interno da CPC.
Por gentileza, doutora Valéria. Isso. Quem está coordenando esse trabalho são os doutor Frederico e doutor Baldini. Doutor Bedran, por gentileza, então. Doutor Bica, nós enviamos para todos os membros, eu acho que todos chegaram a receber, né? E se todos estiverem de acordo com as propostas, ou se tiver alguma complementação, porque de qualquer forma o processo caminha via Ministério, né? Caminha via cá. Mas a gente gostaria de acordo dos demais. Se estiver esse de acordo, a gente aproveita e instrui com essa nova minuta de portaria a própria ata dessa reunião, para que a gente dê subsídio ao gabinete do ministro. É nessa linha. Poderia, de forma assim, bem simplificada, doutor Bedran, fazer um breve comentário dos avanços que estão por vir aí com essa adequação do regimento interno, se possível? Sim, a gente fez alguns ajustes de alguns pontos que já estavam realmente... E outro, eu acho que o grande avanço é realmente colocar a Comissão de Criminologia como uma instância consultiva para esse segmento específico no que se refere, por exemplo, às alterações regulatórias. Uhum. Eu acho que esse de fato, seria o grande avanço, né? Aproveitando que o setor de água mineral, em detrimento dos demais, é um que tem uma especificidade, tem um código específico, né? Tem uma comissão específica. Eu acho que isso estaria totalmente alinhado com a especificidade do setor, né, e com o papel da Comissão de Criminologia. Né? Esse eu vejo como a principal mudança. O Baldini, você quer colocar algum outro ponto? Não, Fred, é só para reforçar que a gente não recebeu, né? A gente tinha marcado, como está na ata aí, que a gente acabou de votar, a gente tinha marcado de receber alguma proposta até o dia 27, né? Então, a gente não recebeu nenhuma. Tá. Né? Mas lógico que isso, né? Caso alguém queira né? colocar algum ainda está em tempo, né? Estamos no dia 27 e está aberto. Eu lembro que um ponto que causou uma certa preocupação era a participação eventual, né, do público interessado, né, em participar da reunião da comissão. Isso chegou a ser avaliado, doutor Bedran? Não, a gente não colocou nada específico, não, mas a gente pode... Não, a gente faz... não foi mudado, alterado nada. Porque assim, eu não sei se, por exemplo, questão nós no conselho da agência, nós temos obrigação por força de lei de publicar a agenda com 72 horas de antecedência, né? Uhum. Né? E também temos uma previsão lá, que aí é interna nossa, de que até a segunda-feira, no final da tarde, aqueles interessados em exercer o direito do contraditório têm que pedir o direito ao contraditório, né? Talvez a gente pudesse inovar, né? Não no sentido de copiar a regra do colegiado, mas talvez publicar a pauta da reunião com 48 horas de antecedência, né? Franquear o acesso ao administrado, né? Para contraditar aquilo que eventualmente venha a ser debatido. Acho que nós tivemos essa experiência naquele processo do lado do Rio Grande do Sul, né? Lá de Restinga Seca, né? Onde houve um pedido do pessoal para fazer o exercício do contraditório, né? E isso não está, me parece que não está capitulado aí no regimento. Então, eu acho que talvez... Vamos incorporar, Tobi, né? sem problema nenhum. Se vocês quiserem, até eu faço uma redação aqui e encaminho. Eu acho que seria interessante. Não sei o que os demais pensam, né? Eu acho que é uma forma da gente, né? É certo que a gente sempre agiu assim, né? Mas por que então não colocar isso no estatuto, né? Isso, acho que a gente aumenta a participação, né? Com certeza. Tem outros 2 pontos aqui que a gente colocou: aprovar anualmente, né, até o dia 31 de março, o plano anual de trabalho e o respectivo cronograma de atividades. Acho que é um ponto interessante. E o outro que a gente tinha colocado aqui também, que eu acho que é interessante, deixa eu ver aqui. Aqueles ajustes, né, retirando o nome de Departamento Nacional
para a Agência Nacional de Mineração. Ah, É basicamente isso. Basicamente isso. ok. Tá, então eu vou inserir exatamente esse ponto. Eu acho que dá para a gente ter pegado dos normativos aí da própria ANM, Aham. né? E reencaminho para os demais. Eu só sugiro assim, que não precisa ser 72 horas, né? Eu acho que 48 horas é mais suficiente, né? Por exemplo, hoje a nossa reunião está sendo uma quarta-feira, teríamos que publicar a nossa pauta na segunda, né? Para dar tempo do administrado ter acesso, né, à pauta e, eventualmente, requerer ou comunicar, pedir, requerer a comissão o direito, a prerrogativa para contraditar, para argumentar ou para comentar, né? Ou até para apresentar alguma experiência aí que ele tenha vivido. Eu acho que é uma forma da gente enriquecer ainda mais a CPC. Então, Ok, feito o registro, então, vamos só definir, então, em vez de 27, que seria hoje, esse prazo. Bom, se alguém tiver mais alguma sugestão, podia aproveitar esse momento já para externalizar aí ao Bedran, né, e ao Baldino, né, que estão coordenando essa mexida. Eu acho que a Valéria, você chegou a fazer colocar alguns pontos ou não? Ok. Eu cheguei a colocar na época, mas eu já não lembro mais, né? Porque foi no mês de novembro. Desculpa, minha menina está um pouco agitada aqui. Ok. Então, só. Eu tinha feito as colocações em novembro. E tem mais um ponto que eu não sei se é conveniente colocar no regimento interno agora, que é já normatizar como é feita a distribuição de assuntos para a relatoria, se vai ter voto, se não vai. A forma de trabalho mesmo. Exatamente. Eu acho que essa é uma boa providência também, doutor Bedran, né? Porque nós temos, assim, colegas aqui que são mais especialistas no tema, né? Então, isso acaba, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai acabar meio que direcionando, né? E sobrecarregando os colegas aí que estão nos apoiando também nessa comissão. Então, talvez estabelecer um mecanismo de sorteio, né? Que a própria secretaria pode conduzir, né? Na distribuição dos processos que foram demandados à comissão. Ok. É um processo simples, né? É evidente que tem que restringir aos diretores titulares, né? Para poder fazer a distribuição. Uhum. Né? E isso a gente pode aplicar sem nenhum prejuízo. Também é um ganho, né? É uma forma mais justa de distribuir a carga de trabalho, que certamente tende a aumentar, né, com a retomada das reuniões da CPC. Eu consulto se alguém tem mais alguma sugestão em relação à reavaliação do regimento interno, e também pergunto ao doutor Bedran se, porventura, a gente prorroga esse dia 27 para mais uma semana, ou deixamos como 27, e aquele que julgar que tem alguma contribuição pode dirigir diretamente para o Ministério de Minas e Energia a sugestão. Vamos colocar mais uma semana aí, né? Tá. E aí eu me comprometo aí até o fim dessa semana já passar essa nova versão para vocês. Ok. Então seria até a semana que vem, né? Até a quarta-feira da semana que vem. Isso, exatamente. Seria que dia, então? Dia, quem é que me ajuda aí? Eu vejo aqui agora, dia 3. Dia 3. Isso. Até dia 3 de fevereiro. Doutor Bica, quem que seria a pessoa ideal para a gente conversar nessa parte aí? Eu acho que lá na CGER, é isso? Isso, exatamente. Felipe? O Felipe, sem dúvida alguma. Tá bom, eu converso com ele então. Ok. Doutor Marcos Ventura, por gentileza. Doutor Bica, o senhor mencionou aquela reunião da Restinga Seca, lá do Rio Grande do Sul, e Sim. eu me lembro de que recebi alguma correspondência dizendo que os interessados teriam direito a 5 minutos para uma exposição que lhe era de direito. E o que me chamou a atenção é que todos eles participaram o tempo integral dessa reunião, o que, no meu parecer, não foi uma coisa muito
muito correta, porque às vezes até constrange um pouco algum comentário que a gente poderia ter feito, né? Então, eu acho que isso é um aspecto interessante para a gente poder implantar nessa nova revisão do regimento interno. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: todas as sugestões eu posso fazer direto no site da comissão, né? Ao e-mail da comissão. Sim, pode ser o da comissão e pode ser também direto lá para o doutor Frederico Bedran e para o doutor José Baldino, né? Que estão... Ótimo, ótimo. Né? Porque eu ainda não consegui, via TI da ANM, configurar a minha senha novamente, né? Tem um 0800 aí, a gente não está conseguindo. Eu espero poder tentar essa semana de novo, mas se eu não conseguir, eu faço direto do Dr. Bedran. Pode ser? Ok. Tá, pode, de qualquer forma, já encaminha com cobra para mim, por gentileza, doutor. Tá bom. Ou eu faço direto? Isso, pode mandar para mim direto, sem problema nenhum. Tá ótimo. Tá Ok. bom? Obrigado. Ok. Só para eu acabou tendo um ruído na fala, doutor Marcos Untura, o comentário em relação à reunião do projeto de Restinga Seca foi no sentido positivo, da transparência do agir, é isso? Não, eu acho que nós agimos da maneira mais correta possível, né? É um tópico que realmente afetava o aspecto empresarial, mas eu não vi muito motivo para que os interessados participassem tempo integral da nossa reunião. Eles ficaram do começo ao fim, né? Eu acho que isso às vezes até pode inibir alguns de nós a tecer algum outro comentário, né? Então, eu gostaria de saber como é que isso ficaria com a nova revisão do regimento interno. Tá. Não, eu já anotei aqui, doutor Antúlio, e eu faço esse ajuste. Fique tranquilo que eu também eu concordo com o senhor. Eu acho que o interessado ele se manifesta e se retira. Exatamente. Perfeito. Na verdade, assim, então, isso reforça a necessidade exatamente do regramento, né? Quer dizer, ele pediu para exercer o contraditório naquele termo específico, assim, concluído, né? Ele tem que se desligar da reunião, né? Eu acho que está bem observado, doutor Marcos Untura. Isso vem ao encontro aí da preocupação com o exercício do contraditório e a transparência naqueles assuntos que são pautados, né? Especificamente. Ok. Muito bem. Então, nós prorrogamos, então, a data de apresentação de sugestões a adequações do regimento interno até o dia 13 de fevereiro, a próxima quarta-feira. Tá? As contribuições podem ser dirigidas diretamente ao doutor Frederico Bedran e com cópia para o doutor José Baldino, ou via a secretaria lá, a doutora Valéria Rodrigues de Mello, tá? Como ficar mais conveniente. Ou com cópia para os três, que aí está mais do que garantido que efetivamente vai chegar ao destinatário. E não havendo mais nenhum comentário a respeito deste item 2 da pauta da nossa reunião, vamos de imediato ao item 3 da reunião, que trata da criação e disponibilização de um banco de dados de água mineral. Doutora Valéria, por gentileza, para encaminhar. Este assunto tá sendo tratado pela doutora Nádia. Doutora Nádia está conosco? Bom dia. Já nos cumprimentamos. Por gentileza, doutora Nádia. Doutor Bico, nós temos duas ilustres. Agora que eu estou vendo aqui os demais presentes aqui, duas pessoas ilustres aqui, Cordeiro e Paraíba. Isso. Tudo bem, meus caras? Um grande abraço para vocês aí. Nosso diretor. Beleza, Frederico. Estou aqui vigiando o que você está fazendo. Pois é. Prazer falar com você novamente. Faz tempo já, né? Pois é. Se eu falar besteira aqui, vocês me cortam aí, viu? Doutora Nádia, por gentileza, está abrindo um processo SEI, não é isso?
Tá compartilhando aí com vocês? A tela sim, tá. Pode abrir o 333, né? Ok. Tá? Eu abri um processo SEI para a gente dar andamento nesse seguido. Como eu não tive resposta dos e-mails, né? A gente abriu. Então, estamos fazendo uma nota técnica, tá? Para reativar esse sistema ou fazer um novo, né? Porque ele foi ele existia um sistema seguido, né? Era alimentado pelo João, né? Na ocasião era DFIS, Diretoria de Fiscalização, tá? E esse sistema existia um profissional da informática que tomava conta. Com a saída dele, não tinha outra pessoa que renovasse, atualizasse, melhorasse, né? Então acabou não tendo mais ele. Na ocasião, houve muito comentário, principalmente da parte científica, né, que utilizava muito esse banco de dados, né? Então, o Walter Lins Arcoverde, na época, era o diretor da DFIS, recomendou fazer um novo sistema, né? E quem estava no controle do projeto era o Valério, né? Mandei e-mail para ele também para tentar recuperar os dados. Os dados que a gente conseguiu recuperar foi o dado do seguido da parte de água importada, né? Então, tem todos os detalhes aqui. Se reativar o sistema, já tem um histórico, né? E o banco de dados, a gente está querendo fazer ele mais moderno. Por exemplo, já existe um sistema que possa fazer a classificação automática, a alimentação pode ser feita diretamente pela CPRM, né? Queremos também colocar o rótulo. E outra coisa importante, a gente quer pegar todos os dados que a gente for alimentando, né? A princípio com os novos e no futuro alimentar também com os antigos, porque a gente tem esse histórico, né? Se a gente não conseguir recuperar do próprio sistema, a gente tem os processos para poder alimentar e ter programas para fazer uma estatística desses dados, né? Não só tê-los, mas também trabalhar com eles, né? Então, tudo isso foi colocado como anexo, tá? Os e-mails aqui, a legislação interna que possibilita, né, a criação do SIG-Hidro, e as pesquisas que foram feitas para água importada, todos os dados. Estava na ocasião já da homologação, junto com o pessoal da informática, mas, infelizmente, acabou sendo cancelado e não vigorando, né? Então, foi uma pena. O banco de dados, hoje em dia, a gente não existe mais, né? Entrei também em contato com a Cristine, que é chefe do projeto, e, na ocasião, era a chefe da DITAM, né? E ela também vai nos ajudar para recuperar os dados antigos, como também a questão do projeto que a gente tem que fazer, né? Para isso. Mas... doutor Bic e a todos, eu, sinceramente, eu encontrei um pouco de dificuldade no retorno. Passei para a gerência de dados, não consegui o retorno. Passei para a Clarice, que é a superintendente da informática, também não consegui o retorno. Passei também para o Márcio, que na época era o gerente da GFAM. Ele até tentou marcar uma reunião, mas acabou, infelizmente, ele saindo, né? E a gente está assim, está nesse dilema aí. Vou terminar esse processo, né? E vocês vão ter, já tem, né, acesso a ele, porque está na pasta do CPC, né? Todos os dados que eu estou conseguindo ter, estou colocando neles. Mas é uma coisa bem difícil, viu, doutor Bica? Vamos tentar reativar ele, porque a gente ontem mesmo teve uma aula com uma professora, que ela né, PhD, a doutora Sueli, e ela mostrou a importância da gente trabalhar os dados, não só tê-los, né? Tanto para a gente conseguir fazer ter água misturada de várias captações, né?
e trabalhar com esses dados, a gente ter mais possibilidade de saber qual é a melhor forma da gente ter a classificação, de quanto tempo essa classificação é. Porque agora na legislação, no Código de Águas Minerais, ele exige de 3 anos. Mas será que é o ideal? Ou será que a gente poderia fazer mais espaçadamente ou não? A gente não tendo esses dados e não trabalhando eles, a gente não tem uma informação precisa, né? Então, é isso. Ok. Nádia, assim, vou deixar a palavra aberta para todos os membros da CPC, mas eu queria destacar, primeiro, assim, eu queria te parabenizar por estar resgatando esse assunto. Esse assunto é extremamente importante, tá? É estratégico, né? Eu acho que desse um exemplo muito didático aí, né? Quer dizer, realmente, de 3 em 3 anos, há necessidade imperiosa de que efetivamente façamos toda a análise físico-química completa, né, como se for uma reclassificação da água. Quer dizer, esses pontos, eles têm que estar, essas tomadas de decisões têm que estar embasadas em dados científicos, né, não pode ter achismo nisso, né, e eu acho, e uma coisa também que me parece muito oportuna, se o sistema, o SIG-Hidro, estava pronto, estava em fase de homologação, nós também temos que resgatar isso, né, Nádia? Porque certamente houve homem de trabalho aí da esquadra para desenvolver esse sistema, né? Então a gente precisa resgatar. E agora, do ponto de vista operacional, hoje essa matéria estaria com a produção, uma superintendência de produção, é isso? Ou parte na produção e parte na pesquisa? Como é que tu enxerga isso, Nádia? Tá difícil, né? Porque uma parte da água mineral está na pesquisa, a parte de relatório final de pesquisa, que são dados que a gente tem que, algum deles tem que constar no banco de dados, né? Tipo, a classificação, o estudo em loco, né? As coordenadas, qual é a fonte, né? Então, está na fase da pesquisa. E na fase da produção, temos, às vezes, a reavaliação de reserva, temos o plano de aproveitamento, temos o rótulo, temos novas classificações. Então, ele acaba pegando as 2 áreas, né? Ele não fica só numa área, né? A água mineral, ela engloba os 2, a parte de pesquisa e a parte de produção, como a parte de fiscalização também, porque a água mineral é um minério, mas também é um alimento, então a gente tem que ter todo cuidado no controle desse alimento, né? A gente tem que trabalhar junto com o pessoal da saúde também para que o consumidor final tenha um bom produto, né? E desde já eu agradeço, doutor Bica, por poder a gente resgatar esse banco de dados, né? Tomara que a gente consiga implantar ele, né? Eu pelo menos estou já no fim da carreira, mas eu espero, antes de sair, conseguir tê-lo e novamente em uso, porque a parte científica realmente ela sente uma ausência desses dados muito grande, né? Porque a gente tinha, agora não tem, né? Então é complicado. A gente tem informações, a gente tem um processo, tem os dados, né? E a gente pode recuperar isso. Recuperar esse trabalho todo, como bem o senhor falou, um trabalho que foi desenvolvido, tempo foi perdido, assim, tempo foi gasto, dinheiro foi investido, né? Então, se a gente puder recuperar e puder fazer um novo com toda a tecnologia moderna que a gente disponibilizar, né? Não ter os dados só, trabalhar eles, que eu acho que é muito importante, e tem-se ferramenta disso. Tá? Okay. Eu agradeço, isso. Só para encaminhar, nós temos 2 inscritos, o Dr. Marcos Unturi e, na sequência, o Dr. Bedran. Antes de encaminhar, eu só queria destacar, Nádia, que agora, com essa reestruturação já aprovada, né, nós voltaremos a ter a Superintendência de Outorga e a Superintendência de Fiscalização. Então, eu acho que nós vamos concentrar todas as informações, pelo menos, da vida inicial de uma concessão de água dentro da Superintendência de Outorga, né? E coincidentemente, felizmente, né, está aqui nos acompanhando o doutor Cordeiro, né, que hoje está no exercício da diretoria,
mas também com o indicativo de ser o nosso superintendente de outorga, né? Então, eu acho que a gente, do ponto de vista estrutural, a gente concentra um pouco mais as informações numa determinada área, e isso certamente facilita, né, a retomada deste importante sistema de armazenamento, de gerenciamento das informações das nossas concessões de lavra. Eu escuto na sequência, então, o doutor Marcos Untura e depois o doutor Frederico Bedran. Doutor Marcos Untura, por gentileza. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Nádia pela iniciativa. Eu acho que isso é um aporte fundamental para que a gente possa catalogar toda a água mineral do país. Em segundo lugar, dizer para ela que a vida útil como servidora ainda vai levar tempo para ela se desligar, né? Enquanto isso, a gente vai poder contar com esse primoroso trabalho dela, por iniciativa, óbvio. Do ponto de vista acadêmico, quando a gente expõe dados, né, da parte crenoterápica nas diferentes reuniões que a gente faz com outras entidades internacionais, embora a gente não esteja tendo congressos, simpósios, mas sim reuniões, às vezes quinzenais, mensais, o mundo todo tem interesse em saber das nossas águas minerais pela extensão territorial, que tipo de águas que nós temos por região, né? E isso é uma coisa que me deixa meio travado. Antigamente eu tinha algum dado do Seguidro, hoje eu continuo tendo, né, nos meus arquivos, mas sei que ele está desatualizado. Então eu acho assim fundamental que esse trabalho seja feito assim com uma prioridade máxima para que a gente possa dispor desses dados, porque muita gente sabe das águas minerais nossas, mas nós não temos noção do ponto de vista crenoterápico, da distribuição delas, da classificação. Isso, obviamente, vai ter uma influência muito grande quando nós nos propusemos a fazer um vademécum de águas minerais do Brasil, né? Só isso, doutor Bica. Muito obrigado. Bom, obrigado, doutor Untura. Doutor Frederico Bedran, por gentileza. Eu só gostaria de entender um pouco mais essa questão operacional, doutor Bica. Pelo que eu entendi, nós já temos um sistema, é isso? E esse sistema, pelo visto, ele não está operacional, né? Falta alguns ajustes aí da informática de vocês, né? Mas do ponto de vista assim, de concepção desse sistema, ele é o ideal? Isso já passou na comissão de tecnologia? Quando eu falo assim, não é que a gente vai discutir o sistema, vamos só discutir o seguinte: as informações que estão ali, precisam de... Esse é o ponto que eu queria que vocês avaliassem, me informassem se isso já passou ou não. E se é necessário também. Estou só levantando um ponto aqui. E do ponto de vista assim, operação, o que de fato está faltando para a agência implementar esse sistema? Porque a gente sabe que a agência passa por um momento complicado, um momento de transição, esse momento de uma devida implementação, e tem vários outros sistemas, né, tão ou mais importantes do que esse na fila aí de homologação e fila de implementação. Então, como é que está o time de vocês? Quais são as dificuldades, a questão orçamentária, o que é, né? O que de fato está pegando? Eu vejo com muito significativa essa questão de ter um banco de dados de todas as informações técnicas de caracterização das águas, né, no Brasil, né? E eu vejo essa discussão da repercussão disso, né, uma eventual mudança, por exemplo, da análise de 3 em 3 anos, isso estaria muito lá na frente, né, depois de ter um banco de dados implantado, depois de ter uma análise criteriosa, depois de várias pesquisas, aí sim a gente poderia começar a discutir qualquer coisa que já está posta desde 45 e andando muito bem, até onde eu sei. Ok, doutora Nádia, por gentileza. É só responder um pouquinho. O banco de dados ele foi criado, né, no início numa linguagem bem diferente.
tá? Em 2011, 2013, houve uma tentativa de reativar esse SIG-Hidro, modernizar, né? Mas mesmo em 2011, 2013, que a esquadra pegou já no final, a linguagem dele, se fosse para hoje, não serviria. A gente poderia aproveitar os dados dele, mas não a linguagem, entendeu? Então, a gente teria que realmente fazer um novo, né? Aproveitando os dados, sim. Eu sei que tem vários bancos de dados, talvez mais importantes, né? Mas eu acho que o da água mineral foi esquecido, infelizmente foi esquecido por muito tempo, né? Eu acho que ele agora deveria ter um pouquinho de prioridade. Incluir ainda o sistema, é isso? É. Então, já que ainda a gente está nesse passo, ou seja, eu acho que a gente estava avançando, mas na verdade nós não estamos, talvez, doutor Bica, eu até pediria que auxílio dos nossos especialistas aqui, para saber o que é necessário realmente para um banco de dados robusto em termos de água mineral, quais são as informações que nós precisamos realmente. São só essas análises obrigatórias ou algo a mais é necessário? Como é que isso, e aí como é que depois a agência internamente poderia falar se isso seria um módulo do HAL, aí ser resgatado de forma automática, ou ser um sistema específico, como o SIG-PM da vida, enfim. Não sei de vocês. Eu só acho que a comissão ela poderia, de fato, falar, olha, essas informações que são necessárias. Não, eu acho que foi importante a tua pergunta, Bedran, porque ela esclareceu, porque eu havia entendido que o sistema estava em estágio de homologação, né? Então, quer dizer, ele estaria já concebido e estaria pronto para ser aprovado e colocar para rodar. Então, pela observação da Nádia, na verdade, houveram algumas tentativas de aperfeiçoamento de um banco de dados antigo, né, e que acabaram não se concluindo, né? Eu acho que para encaminhar, me parece, Nádia, aí nós precisaríamos de mais uma contribuição tua. A gente precisaria que tu resgatasse, como tu resgatou essas informações todas, e traduzisse elas numa apresentação para a Comissão de Cronologia, para a gente ver quais seriam os pressupostos dos bancos pré-existentes, né? O que constava? Por exemplo, tu falasse em coordenada, em análise da físico-química para classificação da água, a classificação da água, se houve alguma reavaliação, né, físico-química de 3 em 3 anos, se isso alterou ou não alterou, para a gente poder ver como é que foi estruturado isso no passado, e aí sujeitar ao crivo da Comissão de Cronologia algum aperfeiçoamento, algum ajuste, alguma contribuição, para, num segundo momento, a gente submeter isso ao colegiado da agência, né, para a gente deliberar isso como uma demanda institucional da agência e como uma forma de dar o retorno ao administrado, né, porque eu enxergo nessa iniciativa o administrado como o principal consumidor dessa informação que estaria sistematizada, né? Nádia, por gentileza. Com certeza, posso fazer isso, posso fazer uma apresentação. É porque o SIG-Hidro, ele é dividido, né? Ele teve uma fase inicial, onde era alimentado com o estudo em loco e a classificação, né? Era feito de uma forma meio artesanal, tá? Era feito lá na nossa sala, a gente pegava o processo, porque o processo passava a maioria em Brasília, né? Então, a gente pegava, catalogava e botava. Depois, a gente teve o estagiário. E teve uma segunda fase, onde houve essa tentativa de modernizar o SIG-Hidro, que não foi para frente. Ele foi dividido em 2 fases. Uma, que foi a questão da água importada, um banco de dados de água importada. Esse chegou até o final, foi homologado com algumas observações, mas não entrou em funcionamento, né? E o outro é o SIG-Hidro, porque, infelizmente, eu saí, eu não fiquei até o final dele. Queriam colocar, além de estudo em loco, várias outras coisas, e acabou não vigorando. Mas eu estou tentando recuperar, junto com o Valério, que era o gestor na época, né? O Valério Cassiano, que trabalha em Goiânia. Já mandei um e-mail para ele, estou aguardando para recuperar o que foi solicitado nesse SIG-Hidro. E aí, sim, apresento para vocês, tá? Ok, eu acho que fica bem encaminhado desta forma, porque aí a gente teria, então, na próxima reunião, no dia 24 de fevereiro, um panorama um pouco mais detalhado de como é que era
composto esse banco de dados, né? E como é que se dava os níveis de acesso também, como é que o usuário, ou interfaces com o usuário, com o administrado, enfim, para a gente poder resgatar isso e fazer depois o devido encaminhamento ao colegiado da agência. Doutor José Ubaldino, por gentileza. Obrigado, doutor Bica. Só para contribuir com essa discussão, já que nós vamos ter mais uma oportunidade de ver o sistema, alguma coisa, eu gostaria de perguntar à doutora Nádia, e se fosse possível, para a próxima reunião, se tudo que vai ser construído, implantado, dependeria aí de soluções, por exemplo, de servidores, novos servidores, se o sistema que está sendo pensado, ele contempla a questão de perfil construtivo do poço. Por exemplo, nós trabalhamos no desenvolvimento do sistema Ciagas Web da CPRM, e quando você abre o perfil do poço, ele tem todas as características, inclusive geológicas. Então, assim, é só para ter essa informação a mais, e aí aproveitar também o quanto ele conversaria com essas informações geológicas também. Eu acho, Baldino, a minha opinião, entende? Eu acho que isso foi muito oportuno, esse teu lembrete, porque aquilo que, a meu juízo, aquilo que já consta dos bancos do Serviço Geológico, eu acho que não há necessidade da redundância, entendeu? Mas assim, porque a nossa visão de futuro é que esses bancos todos interajam, né? Quer dizer, de tal sorte que o administrado vai entrar numa plataforma onde ele vai ter as informações do Serviço Geológico e da própria agência em tempo simultâneo, né? Porque um trabalho que está sendo feito, e aí o doutor Cordeiro está aqui, pode nos escutar, que é muito importante, é a perspectiva de, num curto prazo, a gente começar a interagir com o Serviço Geológico no sentido de disponibilizar para eles os nossos relatórios de sinais de pesquisa. Perfeito. Né? Para a gente poder ter esse mapeamento de detalhe, que consta de muitos dos processos, à disposição, do ponto de vista geológico, né? À disposição do Serviço Geológico do Brasil. E uma forma, então, de ter informações mais detalhadas de determinadas áreas. Né? E isso, eu acho que tem que ser perseguido não só na parte de geologia, mas também na parte relativa à água. Então, eu acho que é muito oportuna a sua lembrança, e a gente tem que fazer esse redesenho do SIGHIDRO nessa perspectiva, né? Para não ser redundante e ser objetivo e trabalhar de forma integrada com o Serviço Geológico. É essa a minha avaliação. Alguém tem mais algum comentário, doutor Baldino? Não, só isso. Ok. Vamos só, então, para caminhar esse assunto, né? Nós ficamos, então, já com essa agenda, esse tema repautado, né, para a reunião do dia 24 de fevereiro. E aí, doutora Nádia, com esse desafio aí de consolidar tudo que foi feito, né, de uma forma que possa ser apresentada aqui na Comissão de Cronologia, para a gente nivelar o estado da arte do que foi feito e sujeitar aos pares da comissão para que eles possam, em prazo devido, fazerem contribuições daquilo que deveria constar desse sistema, né? E aí talvez já começar a discutir, meu caro Baldino, também essas questões aí de como fazer isso, né? Se vai demandar pessoal ou se isso vai ser inteligente a tal ponto de quando tu aprovar receber a análise físico-química, classificar a rocha, classificar a água mineral, isso já seja automaticamente remetido para esse banco. Enfim, né? Eu acho que quanto mais o sistema for possível automatizado, né? Dada a nossa crônica falta de pessoal, melhor, porque aí a gente tem uma garantia de que efetivamente ele possa ser permanentemente alimentado. Eu escuto a doutora Nádia, por gentileza. Nisso seria bom alguém da informática poder trabalhar com a gente, né? Se pudesse alguém da informática, porque uma coisa que a gente pensa, né? A gente imagina várias coisas para o banco de dados. Outra coisa que pode ser realizado. Essa questão de interação, eu acho super importante para a gente não ficar repetindo dados,
né? Se existe já uma plataforma com essas informações e a gente puder recuperar para o Seguidro, né? Ou que ele converse com outro banco de dados, converse com o Cadastro Mineiro, converse com o RAL, para a gente não ter que colocar novamente essas mesmas informações. Então, se pudesse ter alguém da informática para trabalhar comigo, seria muito bom, doutor Bica. Tá, mas assim, ó, talvez só para encaminhar, eu acho que a gente vamos fazer esse diagnóstico todo e depois, pode ser até antes da reunião da Comissão de Cronologia, podemos fazer uma reunião lá com a doutora Clarissa, da SDI, né, para a gente já começar a prospectar dentro do sistema, dentro do próprio executivo da agência, né, esse resgate dessas fontes aí de informações para a gente poder, após o crivo da Comissão de Cronologia, demandar efetivamente ao colegiado, entende? Resgata e fecha essa tua avaliação preliminar na perspectiva de uma apresentação, e antes do dia 24 de fevereiro, tu me lembra e me provoca para a gente fazer essa reunião de alinhamento com a SDI, né, para ver se a gente consegue construir da forma mais consequente possível, né, essa avaliação, esse primeiro passo, né? Eu acho que da importância não resta a menor dúvida, né? Quer dizer, essa é uma lacuna que existe, então, no segmento aí que precisa ser preenchida. E quem tem essa responsabilidade de fazê-lo somos nós, que temos as informações, tá? Ok? Ok, doutor Bica. Eu consulto se alguém tem mais alguma consideração em relação a este item 3 da pauta, a criação e disponibilização de um banco de dados de água mineral. E não havendo, vamos de imediato, então. Valéria, por gentileza. Obrigada, doutor Bica. Eu acho que seria importante também a gente fazer um levantamento de quais sistemas existem já, igual a doutora Baldino citou um sistema da CPRM, buscar os sistemas que a ANA possa ter desenvolvido, e ao invés de reativar o Seguidro, acho que está complicado. É um sistema que, do ponto de vista de funcionalidade, ele não funciona, a gente tem que criar um novo, né? Não, perfeito. Então, a gente poderia ver se já há um sistema pronto, e, ao invés de construir um sistema, a gente adota um sistema existente e alimenta ele com os dados que nós temos, que certamente os órgãos gestores de recurso hídrico, a própria CPRM, já tem um bom sistema aí para reunir informações geológicas, hidrogeológicas e qualidade da água. Pois essa eu acho que é uma providência interessante. Não tem por que fazer um outro sistema se um sistema já existente pode ser complementado, né? Agora, é evidente que tem que ver se isso tem que ser analisado, né? Porque o sistema tem que prever esses campos aí necessários para a nossa natureza de informação poder entrar, né? Dentro tem que verificar. Mas é uma providência necessária, né? Que nesse estudo preliminar, a doutora Nádia e a doutora Valéria podem até contribuir, era bom que nós tivéssemos pelo menos um desenho, né, do que já existe aí no setor, né, para a gente poder tentar otimizar o nosso trabalho. Ok. Então a matéria... Talvez construir módulos adicionais a esses sistemas. Pois é. É uma avaliação. Especialmente com o serviço geológico, né, que a gente pode trabalhar numa plataforma única, né? E aí tem a expertise deles já lá e a capacidade também, a inteligência, quer dizer, né, isso seria partilhado, né, junto do Ministério de Minas e Energia, Serviço Geológico e agência. Eu acho que é uma janela de oportunidade, o Baldino, que a gente tem aí, meu caro Bedran, também, de fazer, mais do que ficar no plano de intenções, era já fazer um sistema conjuntamente, né? Quer dizer, talvez fosse um ato interessante. Vamos avaliar isso. Eu acho que essa é uma possibilidade que tem que ser considerada, né? E aí o administrado teria todo o espectro das informações, né? Não só de cunho geológico, mas também físico-químicos, de classificação e de evolução da composição deste bem mineral. Então, só acrescentando, doutora Nádia, conforme sugerido pela doutora Valéria, ela vai te ajudar também, se possível, né, doutora Valéria, no mapeamento desses eventuais bancos. E aí, o Baldino, se me permite, a sugestão é que tu pudesse servir como ponto de focal aí no Ministério
para uma eventual aproximação lá com nossos colegas do Serviço Geológico, ok? Junto com o Pedrão, evidentemente. Ok? Ok. Combinado. Então, vamos em frente, pessoal. Vamos para o item 4 da pauta, que são as embalagens e a economia circular. Doutora Valéria? Isso, esse assunto está sendo tratado pelo doutor Carlos Lância. Doutor Lância? Estou aqui carregando aqui no sistema para ver se ele vai compartilhar. Não sei se está aparecendo para os senhores aí o compartilhamento. Está carregando. Está carregando, ótimo, deu certo. Ok. Ok? Ok. Então, já que está carregado, eu vou iniciar a apresentação. Antes de começar, eu queria parabenizar o doutor Carlos Cordeiro pela nomeação da diretoria colegiada, desejar sucesso e excelente trabalho. Tenho certeza que estamos em boas mãos com o doutor Carlos Cordeiro como diretor da agência. Um abraço ao Ricardo Paraíba, faz tempo que eu não vejo, não falo com ele, um grande abraço. Ao Kiomar também, o nosso abraço aí. A Silvia está presente, ela ficou como backup, caso não desse certo aqui meu compartilhamento, ela ficaria como backup. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, as embalagens de comércio circular, é uma lei que existe desde 2010. Hoje não se concebe mais não cuidar do meio ambiente de forma adequada, e, consequentemente, essa lei tem que ser cumprida. Então, a lei de 2010, nós estamos em 2021, nós vamos mostrar aos senhores toda a evolução dessa lei e dizer que desde o congresso nosso da BINAM de 2010, esse assunto é tratado em todos os congressos, né? A primeira fase compreendida em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos e Economia Circular foi criado uma entidade, né, que foi uma colisão entre várias empresas do qual a BINAM e o CIDINAM participaram, juntamente com uma operadora, né, que é a ANCAT, que faz o tratamento e a coleta das embalagens no mercado, né, através de uma certificação que existia, né. Aí está a primeira fase, quais associações que se juntaram para fazer esse trabalho, né. Então, nós temos aí a BIA da alimentação, a BINAM, a BIPET, que é da própria embalagem de PET, está aí as associações que faziam parte dessa colisão, e essa parte da colisão, ela foi estabelecida, e aqui estão as empresas que participaram da BINAM, ou seja, de todas as empresas de área mineral, era algo voluntário, e apenas essas empresas que participaram, contribuindo para o recolhimento da embalagem no mercado, e foi um acordo setorial, ou seja, a BINAM assumiu em nome do setor, e somente essas empresas aí que participaram com uma contribuição, né? Ou seja, nós temos títulos minerários de 2017, retirado aí do site da Agência Nacional de Mineração, 718 títulos minerários, em média, cada título minerário tem 3 marcas, ou seja, mais de 2.000 marcas, e apenas uma adesão voluntária de 2,5%. Né? Você vê que a adesão voluntária para cumprir uma legislação obrigatória, porque lei é para ser cumprida, não houve adesão. Né? Aqui está a percepção da legislação, ou seja, o assunto vem tratado desde 1998, cria-se a lei em 2010, em 2014 cria-se o acordo setorial. Esse acordo setorial foi feito juntamente homologado com aquelas entidades que nós chamamos de formada colisão, com o Ministério do Meio Ambiente, e nós tínhamos retirado do mercado, nas capitais onde ocorreram os Jogos da Copa do Mundo, retirar 22% da embalagem colocada no mercado. Como é que se mediu essa quantidade? Foi feito um trabalho de gravimetrias nos lixões, se levou a quantidade e viu que cada setor o que tinha que te retirar de embalagem. Ou seja, quando chegou em 2017, houve solenidade e homologação no site do Ministério do Meio Ambiente. Em 2017, houve a publicação desse decreto presidencial, onde esse decreto presidencial ele deu isonomia aos estados e municípios
Vou repetir, ele deu isonomias ao Estado e ao município para tratar do assunto de forma conforme seu entendimento. Ou seja, nesse exato momento, se corrigiu, no nosso entender, a não obrigatoriedade das empresas participarem do acordo, não o setor, porque na realidade quem participava era a Binan, né? A entidade representante do setor, não as empresas de forma individual. A partir dessa data, as empresas de forma individual passaram a ter responsabilidade, né? E nesse momento, a Binan entendeu que não valia mais participar da colisão e foi para tratar de forma individual, a partir de 2018, o tratamento por recolhimento das embalagens da economia circular no mercado. Nós trabalhamos de forma isolada a partir de 2018, de janeiro, até procurarmos encontrar uma solução. E essa solução a gente encontrou dentro do sistema Fiesp, onde nós estamos criando o Instituto Rever. Ele está em fase de criação, ou seja, para ser efetivado, temos que fazer algumas tarefas. Então, foi criado em 16 de dezembro de 2020. A situação atual, aguardando o CNPJ e o registro da ata em cartório, e a Binan é uma entidade cofundadora, e eu sou o vice-presidente desse Instituto Rever, né? Aqui está a diretoria do Instituto Rever, o presidente, né? Aqui os membros titulares, né? E as entidades que pertencem, né? E aqui está os suplentes dessa diretoria. O Conselho Fiscal está aqui, né? Sempre pertencente a alguma... E aqui está as entidades fundadoras. A Cerveja Brasil, que representa a cerveja, a Binan Água Mineral, o café, o queijo, a Febrais, o refrigerante, o Sistema Ciesp, o Sindicarne, congelados, o Sindocal, tintas e vernizes, massa e biscoito, e assim por diante. Nós temos 17 entidades cofundadoras, mas esse total nós já devemos passar de 100 entidades que vão estar em conjunto para trabalhar o recolhimento dessa embalagem existente. Nesse período, até fechar essa nova organização, né? Nós trabalhamos com a Eu Reciclo, né? Claro que tem exclusividade, para fazer o recolhimento das embalagens no mercado e fazer que a gente cumpra a parte nossa da economia circular, né? E só para dizer quem é a Reciclo, é uma startup, começou como startup, no qual tem expertise em fazer todo o acompanhamento da logística reversa de forma comprobatória, né? Que retirou as embalagens, que isso não tenha nenhum engodo, né? Por parte da nossa parte, né? São mais de 2.800 CNPJ, ou seja, empresas individualmente que estão participando com todas as categorias de produto, são 90 associações signatárias, né? Então, desses 2.800 tem a parte da água mineral. Aqui o total que nós retiramos de embalagem do mercado como um todo, 150 mil utilidades, e está registrado de cada empresa de água mineral quanto ela retirou, a que está fazendo parte, né? E nós temos parceria com mais de 110 operadores de logístico de retirada do material do mercado, né? Ou seja, da embalagem pós-consumo, né? Aí eu volto de novo a frisar a questão da lei e chamar a atenção, né? A gente fala muito liberdade econômica, né? Liberdade econômica. No caso da logística reversa, a liberdade econômica não funcionou e não está funcionando. Ou seja, se não há realmente uma determinação legal, por incrível que pareça, a grande maioria das empresas, tem as exceções, não se preocupam em cumprir a Política Nacional de Recolhimento de Embalagem, né? Então, com essa nova lei de decreto presidencial, criou-se um monte de legislações estaduais que nós vamos ter que cumprir uma a uma. E nada impede que o município faça essa legislação também. A Binan apoia totalmente a retirada da embalagem do mercado. Um dos motivos que a Binan saiu, não sei qual é o entendimento,
Nós, quando questionados por algum Estado, através do Ministério Público, nós nunca fomos à Justiça contestar, e sim fazer acordo para ver o que tem que ser cumprido, que aquele Estado quer que seja cumprido, para que a gente possa realmente retirar essa embalagem do mercado, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o Paranamba do Brasil, das leis existentes, eu vou voltar ao anterior, em função desse decreto presidencial que deu isonomia aos estados e aos municípios, tá? Então, é importante entender a questão da lei, né? No caso aí, o Maranhão fez a lei dele, o Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos o Mato Grosso do Sul, que já determinou que lá no estado do Mato Grosso do Sul, quem não tiver cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos não terá a sua licença ambiental renovada. Infelizmente, é isso que funciona. E nós fizemos um acordo com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul para as empresas de água mineral retirar as embalagens, porque não teve Copa do Mundo no Mato Grosso do Sul, não teve jogos lá. Então, naquela primeira etapa que nós mostramos até 2017, não foi feito nada até então. E com a publicação daquele decreto, deu isonomia, então a Binan fez um acordo em nome dos associados para cumprir a retirada de material correspondente ao estado do Mato Grosso do Sul, né? Amazonas fez a lei dele, vai entrar em operação uma determinação de obrigatoriedade também a partir desse ano, né? Ou seja, foi assinado um termo de compromisso, né? Junto com a Federação das Indústrias. O Rio Grande do Sul instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Federação das Indústrias, para fazer o acordo de retirada do material do mercado. A mesma coisa o estado do Paraná. Tanto o estado do Mato Grosso do Sul como o Paraná, existem ações do Ministério Público cobrando a retirada das embalagens do mercado. No caso da Binan, em todos esses estados que ocorre isso, a gente, de imediato, já vai para o acordo. Não nos interessa discutir, essa lei tem que ser cumprida, e para a imagem do nosso setor, ele é muito importante, porque no WhatsApp, nas redes sociais, incrível que pareça, quando mostra a embalagem, se mostra um monte de embalagem, nós consumimos bem menos que os outras bebidas, outros alimentos, e o pessoal adora falar da água. Então, para a nossa imagem, realmente não há o que discutir sobre isso. E nós vamos citar aqui o exemplo de São Paulo, né? Que São Paulo já está, desde 2018, você não renova mais a licença ambiental. E, de novo, eu vou falar para os defensores da liberdade econômica, né? Que eu sempre tenho dito, não confundir liberdade econômica com desregulamentação, né? Bom, vocês vão conhecer agora a realidade do Estado de São Paulo, que já tem obrigatoriedade de cumprir a legislação, né? Está aí a logística reversa, São Paulo ditou as normas, a diretoria colegiada da CETESB tem aí a colocação das normas, estabeleceu todo o modus operandi, bem explicadinho, embalagem primária, secundária e terciária, a forma de preencher o documento, esse preenchimento é obrigatoriedade, é um termo de compromisso das empresas, onde que assina um estatutário e assina um responsável técnico, ou seja, a partir daquele momento é considerada essas informações sendo verdadeiras. Caso isso não seja comprovado numa atual fiscalização, os dois que assinaram esse documento serão responsabilizados, né? É isso que a gente defende, aproveitando a oportunidade, para a Agência Nacional de Mineração. Não vamos desregulamentar, vamos desburocratizar, ou seja, através de compromisso, em termos de compromisso de cumprimento de legislação, que assine um diretor estatutário e assine o técnico responsável. Caso a empresa não cumpra, eles sejam penalizados, né? A logística reversa em Estado de São Paulo, ela faz a homologação, as triagem, as validações das notas fiscais do sistema blockchain. Por quê? Para que essa embalagem retirada do mercado não seja computada duas vezes, né? É emitido o certificado de reciclagem, é feito os relatórios entregues à CETESB, e a qualquer momento ela pode fazer a checagem. E no caso nosso, nós já informamos a CETESB que nós temos um imposto de renda para comprovar isso, que é o relatório anual de lavra.
o relatório de Lavra deveria ser preenchido, e foi preenchido com certeza pela grande maioria, né, o tipo de embalagem, a quantidade que foi comercializada, né, e com isso daria como comprovar isso. Ou pedir nota fiscal uma a uma, mas o próprio relatório de Lavra dá para confrontar com essas informações, né. Todo esse trabalho, efetivamente, ele é todo documentado, ou seja, ele não tem como, né, ser uma informação não verdadeira, não, porque ele é permitido fazer toda a checagem do sistema, tá? Então, através dessa certificadora chamada Eu Reciclo, no qual nós não temos exclusividades, ou seja, se aparecer algo com valores e sistemas melhores, a gente migra ou trabalha até em conjunto, né? A gente faz a comprovação do destino final da embalagem, ou seja, esse sistema nosso, que nós partimos a partir de 2018, tudo que a Binan coloca no mercado, nós temos comprovação para onde foi o destino. Não é só conversa, que nós estamos vendo muito marketing de conversa aí nas redes sociais, né? Não basta eu comprar uma performance sendo feito com material reciclado e eu estar com 100% da minha embalagem com material reciclado. Alguém colocou essa embalagem no mercado, ela foi retirada e com isso foi feito esse material reciclado. Vou fazer um parênteses. Não existe autorização no Brasil e no mundo para utilizar material reciclado para contato com o alimento. O que existe é o PET-PCR grau alimentício. Então, a gente vê alguma propaganda, algumas empresas, não é uma, é mais de umas, né? Já está tendo umas dezenas aí, dizendo que estão operando embalagens recicladas, que não é verdade, e são obrigados a colocar na garrafa ou no rótulo uma nomenclatura que identifica que esse material é um PET-PCR grau alimentício, né? Então, a obrigação é quem vai retirar a embalagem do mercado que colocou? Aonde vai ser o destino dessa embalagem? Então, esse sistema que nós estamos trabalhando sai do lado o marketing imaginário, né? E vai para a realidade, tá? É claro que ninguém está criticando o marketing de ninguém, dizendo que o nosso sistema, ele comprova tudo, tá? Aí está um step by step, né? Quem vendeu, onde correu a transação, quem comprou, qual é o produto, quantas toneladas, ou seja, o nosso sistema faz toda a rastreabilidade, tudo é feito, tá? Ou seja, aonde foi descartado, que destino foi dado, quais são as notas fiscais. Esse produto que foi descartado aqui, ele tem que ser comprovado através de notas fiscais, né? E da onde que ele foi retirado, dentro daquilo que nós mostramos anteriormente. Não é simplesmente dizer, eu estou fazendo isso. Tem um segmento que eu acredito que seja... É verdadeiro, né? Que eu acredito que seja verdadeiro isso. Nossa embalagem tem 98% de retirada do mercado. Mas não tem nenhum documento que comprova. Talvez seja até demais, seja 99%, mas nada impede que seja 90%, 85%. Ou seja, só esse sistema que nós estamos adotando que comprova realmente. Então, sai do marketing, né, do achismo e vai para o marketing matemático, né? Ou seja, é uma economia circular, o nosso processo realmente ele é todo dentro, né, da economia circular, ou seja, com comprovação de notas fiscais, aonde eu peguei o material, onde o material veio, se foi da empresa A, essa empresa A tem que emitir uma nota fiscal de destino para aquele local, essa empresa local que vai processar esse material vai processar e tem que dizer que produtos ela fez vassoura, fez CD, fez para-choque de caminhão, o caso do PET, a maior parte vai para a indústria têxtil, né? Quem foi que fez isso? Quanta quantidade? Então, realmente, o sistema nosso comprova essa destinação. E a palavra colidência aqui, né? O que é colidência, né? É um termo que está sendo muito usado agora em função da logística reversa, não haver duplicidade, né, do material, né? Não haver duplicidade do material, né? E nem também provocar concorrência desleal, né? Hoje a resina PET-PCR grau alimentício está mais cara que a resina virgem, tá? Está mais caro que a resina virgem, né? Aqui está todo o sistema que nós falamos, né?
origem, o operador, a destinação, nós já falamos anteriormente, mas está aí que eu mandei essa apresentação para os senhores, depois vocês podem ler com calma, né? Eu estou passando aqui rapidamente por cada um dos detalhes, né? Então, como é que funciona? Nós temos um sistema, hoje, em torno a tonelada de material, hoje está em torno de R$150 a tonelada, e você compra num leilão efetuado por essas cooperativas, no qual esse preço pode variar um pouco a mais, um pouco a menos, em função da lei da oferta e procura. E também não pode haver compra para estoque, né? Ou seja, alguém chega com o dinheiro, vem, compra esse material, estoca, e com isso faça uma concorrência desleal, deslocando, né, o mercado em função do poder econômico, né? No caso, tudo isso está através de certificados, com banco de dados, com tecnologia, o sistema antifraude, ou seja, nós temos um sistema antifraude, e com um sistema de segurança, né? Essas notas fiscais obedecem o ciclo das notas por 5 anos, né, de armazenamento, né, para ser comprovada, né? E aí está um fluxograma do blockchain, né? O blockchain é o que tem de mais moderno hoje para dar segurança a todo o processo que nós estamos fazendo, né? Então, a garantia disso vem através de depois tem uma auditoria feita por uma empresa, no caso aqui foi mostrado a Ernst & Young, que fez a auditoria do sistema, né, de 2018, né? Aqui o tipo de material que é colocado, né, que é coletado, né? Então nós temos embalagem primária, secundária e terciária. Embalagem primária, aquela que vai em contato direto com o produto. Exemplo, a garrafa, a tampa, né? Secundária, exemplo, o rótulo, né? Terciária, né? É o xílica, aquele que vai por fora, né? Ou a caixa que vai por fora, os pallets, né? Então, em cima disso aí que se faz, se identifica a quantidade por tonelagem disso e por ato declaratório, né? Você faz a comprovação, está todo aí o sistema e também pode ser consultado no site da CETESB, que nós estamos dando exemplo do Estado de São Paulo, que é obrigatório aí. Aqui está um extrato, né, do que foi recolhido, material, papel, enfim, todo o controle que é feito, né? Depois, com calma, vocês podem ver. Está aqui também o resultado do relatório da CETESB, isso também está no site da CETESB, né? Pode ser verificado. E está aqui, ó, Estado de São Paulo, que é obrigatório desde 2018. Você não renova mais a licença ambiental no Estado de São Paulo sem estar cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, economia circular. Nós temos 164 títulos minerários no Estado de São Paulo, também retirado do site da Agência Nacional, esses dados. Pode variar um ano um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. E aqui estão o número de empresas que nós temos hoje existente, ou seja, Estado de São Paulo, vou repetir, é obrigatório. Você não renova mais a licença ambiental sem estar cumprindo isso. Eu tenho apenas 51 empresas, porque o Estado de São Paulo faz por CNPJ, né? E marca, tá? Então você tem que pegar, cada CNPJ é teu e cada marca é teu. Então, se eu tenho 164 títulos minerários, eu tenho hoje apenas 51 empresas. Como começou em 2018, 2021 é o ano que termina as licenças, porque as licenças ambientais do Estado de São Paulo, elas renovam de 3 em 3 anos. Tá? Como elas renovam de 3 em 3 anos, mais uma vez, né, eu volto a repetir, não confundir desburocratizar com desregulamentar. As pessoas, infelizmente, só vão cumprir quando ele não consegue mais renovar. Ou seja, nesse ano de 2020, no final, já tinha algumas empresas que estavam já vencendo, correram lá na Binan para poder participar do sistema, né? Então, e aqui estão as empresas do Mato Grosso do Sul, 15 empresas do estado do Mato Grosso do Sul, e você não precisa, para cumprir a política nacional, você não precisa ter unidade produzindo lá. Basta a sua embalagem chegar lá que você tem que
cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, no caso do estado do Mato Grosso do Sul, ele é um estado mais importador do que produtor de água mineral. Então, aqui você vai pegar as empresas de fora do estado, né, que vendem lá, e entrar nesse acordo que a Binan fez com o Ministério Público, né? E eu vou botar aqui em São Paulo. São Paulo é obrigatório, né? Ou seja, aqui só estão as empresas que têm obrigação de renovar sua licença ambiental, né? E a nossa sugestão, né? Fizemos toda essa apresentação bem simples, né? Para mostrar, mas está detalhada, que é um trabalho muito sério que a Binan faz com as outras associações. A sugestão nossa, né? PNR, embalagem, economia circular versus plano de aproveitamento econômico. Não pode mais conceber daqui para frente um complemento de plano de aproveitamento econômico ou um novo plano de aproveitamento econômico sem estar contemplado como ele vai cumprir a economia circular, de que maneira ele vai cumprir o PNRS, como ele vai fazer dessa maneira. Porque na primeira fase, que não existia aquela lei de 2017, de setembro de 2017, eram as entidades, ou seja, a categoria responsável. Então, era a Binan responsável. A Binan teve que tirar do caixa em torno de R$350 mil para que fosse cumprida aquilo que foi acordado na parte da água mineral, dentro daquelas entidades da colisão, com o Ministério do Meio Ambiente. Porque quem pagou a conta foi aquelas empresas que nós colocamos lá e mais essa parte da Binan. Porque a partir de 2017 deixou de ser responsável a entidade, né, o setor, né, passou a ser responsável as empresas. Então, a economia circular está aí para ser cumprida, principalmente a água mineral, né, que paga a conta da imagem negativa de embalagem. E por que paga a conta negativa? 60% do nosso mercado é embalagem retornável de 20 litros. 60% de retornável embalagem de 20 litros. No qual nós temos prazo de validade e destinação do produto, né? Ou seja, então aqueles que criticam o prazo de validade do garrafão, se eu não tenho prazo de validade do garrafão e não tenho a identificação de quem coloca esse garrafão, quem vai ser responsável para retirar desse garrafão do mercado? Então, não só o garrafão, a tampa, né? Então, hoje não se concebe mais a não identificação dos responsáveis para a coleta, para a colocação daquela embalagem no mercado. E não basta proteger os mananciais das fontes de água mineral, portaria 231, né, da antiga DNPM, Agência Nacional. Reciclar não é obrigação, é uma necessidade. Esse aqui é o slogan da Binan em relação à parte ambiental. Porque nós já cumprimos uma parte social aqui. Até fizemos uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente, convidamos senhores para participar, alguns participaram. Nós vamos ter uma oportunidade junto do Ministério do Meio Ambiente, naquela área de proteção das fontes, de a gente quantificar quanto nós estamos protegendo de vegetação, de área, né, para fazer parte do banco de dados nosso, né, porque nós já cumprimos um aspecto social e ambiental em relação à preservação dos mananciais. Não tem nenhuma atividade econômica no Brasil que obriga isso. E, mais uma vez, eu elogio o Código de Águas Minerais. Em 45, né, ele já previa isso, né, área de proteção das fontes. Então, você veja que ser velho, antigo, não significa estar desatualizado. E nós voltamos a defender que não há necessidade de mudar o Código de Águas Minerais, que há necessidade de fazer algumas coisas bem pontuais e não confundir desburocratizar com desregulamentar. De forma geral, é essa a nossa apresentação. Dizer para os senhores que nós estamos imbuídos em recolher as embalagens do mercado. Para isso, depois que tiver o Instituto formado, que está praticamente, acho que até março está tudo já legalizado, caso isso não ocorra, nós vamos de forma individual, vamos ter o nosso selo ambiental para colocar nas embalagens, mostrando que a gente cumpre o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e muito mais que isso. Sem o meio ambiente preservado, não existe saúde pública, não existe
água, não existe nosso negócio, né? E aproveitando o gancho aí que eu deixei para falar agora, quando a doutora Nádia colocou da análise de 3 em 3 anos, a análise de 3 em 3 anos não é só a análise da reclassificação da água, né? Ela é a comprovação in loco que não há tratamento na água, ela vai ver os contaminantes, que temos que nos preocupar muito, pesticidas, herbicidas, né? Organofosforado colocado aí nas lavouras que vão migrando para o lençol freático, e ao mesmo tempo, sim, todas as águas oligominerais, em sua classificação, quer através de flúor, quer através de lítio, vanádio, já houveram mudanças de classificação sistematicamente. Não, para você ter uma mudança do período de 3 em 3 anos, você tem que implantar uma coisa que nós estamos falando há tempo, o tempo de residência da água. Então, o tempo de residência da água, calculando o tempo de residência, eu posso até fazer uma análise em relação à classificação da água, né? Ou seja, em relação à classificação. Agora, eu não consigo, o tempo de residência da água, olhar os contaminantes, olhar se ela continua sem nenhum tratamento, não está contaminado na sua origem. Mas esse é um assunto mais para frente agora. Então, os 3 em 3 anos, quando ele foi feito por vários aspectos, e principalmente para as águas oligominerais. Algumas águas aí que tinham classificação como vanádica perderam a classificação, algumas que tinham classificação como fluoretada, outras como litinadas, a classificação... porque as nossas águas são águas de baixa quantidade de resíduos sólidos, são águas que a classificação fica bem perto do limiar daquela categoria que ela foi classificada. Bom, essas são a nossa apresentação e estamos abertos à pergunta aí dos senhores. Peço licença, porque o doutor Ricardo Paraíba quer dar um recado? Pode ser, Paraíba? Bom, pessoal, o Bica precisou se ausentar. Ele não deve retornar até o final da reunião. Ele pediu para que os trabalhos sejam continuados na forma como determina a ordem da reunião. A Valéria é organizadora, né? E eu tenho a impressão que o Frederico também, Frederico Bedran, que iria ficar com a organização. Isso ele não deixou claro. Mas vocês, por favor, continuem e não contem com a presença dele, porque ele, infelizmente, como eu já disse, precisou se ausentar. Bom, Valéria. Obrigada, Paraíba. Será que o senhor Bedran pode conduzir, Bedran? Sem problema algum. Vamos lá, agradeço a doutor Bica aí. Doutor Lância, eu vi que quando a gente olhou aquele exemplo, né, da Europa, de fazer aqueles totens, né, para recolhimento das embalagens, especialmente de garrafinha, né? A gente vê que isso é muito mais educativo, né? Muito mais um processo de conscientização da população, né? Do que, de fato, você conseguir efetivar o retorno em todo o material que você produziu, né? Vocês estão pensando em avançar nessa linha também ou não? Como é que é? Sim, doutor presidente, é o seguinte, se você for só água mineral, fazer as ações isoladas, fica proibitivo, seu negócio fica inviável. Por isso que a gente está tentando criar, e está em fase bem avançada, o Instituto Rever, porque em conjunto essas ações serão feitas nos pontos de venda, né? Porque o consumidor é o mesmo, né? Quem compra leite, né? Quem compra refrigerante, quem compra água, né? Tá aqui, ó. Quem compra cerveja, água mineral, café, refrigerante, está no mesmo ponto de venda, né? Queijo, né? Está no mesmo ponto de venda, né? Então, em conjunto, esses custos ficam diluídos. O vinho, né? Então, você vê que as entidades fundadoras... E outra coisa importante aqui, né? Você vê que as multinacionais, até o presente momento, não estão presentes no Instituto Rever, tá certo? Principalmente no setor de cerveja, água mineral e refrigerante, tá? Então, é um trabalho existente, onde ela também é bem-vinda, se quiser vir, é bem-vinda, mas
elas não estão presentes. Então, isso será, sim, possível, doutor Frederico, porque esse custo será diluído. Então, quanto mais entidades entrar, vamos diluir esse custo. Né? Será feito, sim, mas de forma em conjunto para reduzir custo. Eu acho que a doutora Petra quer falar alguma coisa, depois a Nádia. Então, Frederico, nós já estamos trabalhando já há alguns anos em relação à parte de educação ambiental, que a legislação também pede. Então, em parceria com o Mackenzie, foi editado, né, um livro de forma em história em quadrinhos, para facilitar a leitura, que não cansa, as pessoas gostam de história em quadrinhos, e a primeira edição, que foi em papel, agora em janeiro se editou, o Mackenzie também editou a segunda edição via e-book, né? Então já está na internet e ela pode ser adquirida pela Amazon. Então isso vai facilitar bastante para os empresários já irem trabalhando a educação ambiental com seus funcionários. Muitos dos nossos associados já adquiriram o livro da primeira edição em papel e agora teriam disponíveis, então, a edição online. Eu vou mandar para vocês todos, né, para vocês verificarem, né, avaliarem. Né? Então, é muito importante também em termos de educação ambiental. E a lei pede também, né? Foi isso, foi uma comunicação. Maravilha. Doutora Nádia. Lance, meus parabéns, uma ótima apresentação, e realmente, quando a gente tem a oportunidade de ir para a Europa, a gente verifica que lá o pessoal tem o maior cuidado com isso, essa questão das embalagens, de reciclar, de não deixar no meio ambiente. E eu acho que o Brasil tem que caminhar junto com eles, né? Nosso país é grande, nossos mananciais são maravilhosos, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, e você está de parabéns. Em relação à questão das análises, longe de mim, eu não quero tirar de 3 em 3 anos, eu acho que o código, apesar de ser de 1945, ele até hoje, ele é muito bom. É claro que a gente teria que, algumas partes, melhorar, modernizar, mas ele é maravilhoso, longe de mim de tirar alguma coisa do código, tá? Eu não quero. Eu só acho que a gente ter informações atuais e controle dessas informações, a gente vai ter um panorama de qual local necessitaria de mais análise, qual local tem problema de contaminação, é mais nesse sentido, da gente melhorar as coisas, né? Eu acho que a informação é tudo na vida, como a gente está vendo agora, né? Tá? É só isso. Obrigada. Não, entendido, dona Nádia, entendido. Agora, eu quero novamente falar aos senhores aqui a preocupação, primeiro eu como cidadão, depois eu como geólogo, tá? Ou seja, eu tenho, no estado de São Paulo, que é obrigatório já desde 2018, eu só renovo a licença ambiental, tenho 164 títulos minerários, só 51 empresas estão participando, porque as outras ainda, porque não venceu o prazo ainda para renovar a licença, porque se ela não vier participar do sistema, ela não vai mais poder operar. Olha a preocupação. Então, é muito preocupante isso, né? E quando eu falei a primeira, lá em cima, até 2017, que era antes da publicação daquela lei de 2000, decreto do Temer, que era voluntária, era para o setor, ou seja, participaram 50 e poucas empresas. Então, nacionalmente, 2,5% do total, né, estimado do número de máquinas existentes. Né? O Estado de São Paulo já deu obrigatoriedade, já atingiu a quantidade de empresas existentes. Então, a obrigatoriedade, só vamos conseguir realmente cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, economia circular, se houver obrigatoriedade, no meu entender. Se não há obrigatoriedade, as empresas, infelizmente, a grande maioria, não faz. Não faz. Porque isso é custo a cada atravessando. Por isso que eu coloquei no final da apresentação, tá, a sugestão nossa, né? Sugestão nossa. O que a Agência Nacional de Mineração vai colocar, e o Ministério do Minério vai colocar,
no próximo relatório anual de lavra ou numa instrução, a necessidade, porque é lei, eu tenho que cumprir essa lei. Isso virou lei. Então, isso aqui virou lei. Então, o nosso Código de 45 já falava em área de proteção das fontes, já estava preocupado com o meio ambiente, né? Agora eu tenho uma lei de 2010. Então, nós necessitamos que a Agência Nacional e o Ministério pensem como fazer isso aqui, porque nós mostramos aqui uma lei desde 2010 que a adesão tem sido muito poucas de forma voluntária, que foram 54 empresas, não me falha a memória, a nível nacional, na primeira fase, e agora nós já temos, onde que é obrigatório, 51 empresas. Essa é a mensagem. E mostrando toda a parte documental, como se faz para realmente nós estamos fazendo. E quando a gente compara com a Europa, nós fizemos aquele workshop, alguns de vocês participaram, nós estamos na frente da Europa. Por que nós estamos na frente? Porque nós temos 60% do volume de água nossa comercializado em embalagens retornáveis. Ou seja, a Europa vai até 2030, aquele compromisso. Hoje, se a gente comparar, nós estamos na frente. Porque, felizmente, nós desenvolvemos esse mercado do garrafão e, com isso, o nosso grande volume passou a ser a embalagem retornável. E o incentivo nosso é cada vez mais para a embalagem retornável. Doutor Lance, as empresas que trabalham com garrafa de vidro, a sistemática é a mesma? Sim, a garrafa de vidro está... Porque tudo tem que ser sistematizado. Tem que fazer uma norma, uma regra, né? São Paulo, através da CETESB, está na frente, tá? Já fez a norma, tá? Então, em São Paulo eu sei o que eu tenho em relação à garrafa de vidro, a garrafa de PET, ou seja, todo tipo de material, tá? Então, agora existe uma consulta pública do Ministério do Meio Ambiente, que está aberto ainda para as pessoas se manifestarem em relação às embalagens de vidro, tá? Retornáveis ou one-way. Está lá essa consulta pública. Mas a CETESB já tem isso, o Estado de São Paulo já tem isso. Já também tem a norma dos retornáveis, então está faltando estruturação também da lei de 2010 para alguns segmentos, como o vidro, por exemplo, né? Não me falha a memória, Brasília tem uma restrição grande contra o vidro aí, né? Não me falha a memória. Não é porque eu gosto de tomar aquela água, uma das águas lá que vende em garrafa, né? Aí por isso que eu lembrei. Não, mas está sim. Ou seja, está a consulta pública, depois eu posso mandar essa consulta pública para vocês, e até participarem disso, tá? E lembrar que esse decreto aqui, ó, deu autonomia para os estados e municípios. Então, nada impede que eu mostrei aquela lei do estado de São Paulo e a cidade de Brotas queira fazer sua lei própria. Você vai ter que cumprir a lei de Brotas. Tá? Ou seja... Em outros temas, né, eu acho que a água mineral é um dos segmentos da indústria mineral, do setor mineral brasileiro, que traz bons exemplos, né? E um deles é realmente essa questão da economia circular, que agora que a gente está discutindo, né, que o desafio realmente da mineração, quando eu falo assim de metais, dos minerais metálicos e por aí vai, é muito mais complicada a questão do aproveitamento de todo o nosso rejeito, digamos assim, né? Então, assim, eu acho que a gente está caminhando, está engateando do outro lado, mas eu acho que esse exemplo que a água mineral está trazendo realmente é bastante interessante, né? Mas do ponto de vista em termos regulatórios, né, e legais, realmente fica uma questão do meio ambiente, né? Tem mais alguém que queira colocar mais algum ponto? Porque esse é o nosso último ponto da nossa pauta. Caso alguém não se manifeste, a gente poderia caminhar para o nosso encerramento. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Então, doutor Lance, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Eu acho que, pessoal, nós ficamos aí para uma reunião no dia 24, não é isso? Valéria, você tem já tem uma pauta preliminar, alguma coisa assim? Como é que tá? Tem algum processo já previsto para a nossa próxima reunião ou não?
Não tem nada pautado para a próxima reunião, só essas questões que foram discutidas aqui hoje, né? A questão do sistema com dados da água mineral e o regimento interno. Tá. Eu gostaria, antes do doutor Lância falar, que para a próxima reunião até a gente já firmasse já o nosso plano inteiro, se fosse possível, a gente tentar fechar isso no decorrer da próxima reunião. E aí eu pediria que, eu acho que aqueles temas para discussões já foram elencados, não é isso? Em Valéria? Sim, na reunião passada nós elencamos uma lista de temas. Isso, e a gente poderia colocar isso dentro da nossa agenda anual. Doutor Lance, por gentileza. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de ter falado da economia circular, dizer que a Binan e o Sidnan estão empenhadíssimos, e isso é uma bandeira nossa, né, para a imagem do setor, e, ao mesmo tempo, sem meio ambiente preservado, não existe nosso negócio. Eu gostaria de fazer uma sugestão de uma apresentação, não aqui dentro da Comissão de Tecnologia. Nós implantamos o selo fiscal no Brasil, você já tem conhecimento, e o Estado de São Paulo começou agora em janeiro. Todo informatizado, todo online, de fácil acesso, que contempla toda a cadeia. Eu gostaria de saber do convite, né, e ver se a Comissão de Tecnologia, o Ministério das Minas e Energia e a Agência Nacional de Mineração, qual uma data para a gente marcar um workshop voltado exclusivamente para vocês, para a gente apresentar o selo fiscal no Estado de São Paulo, como funciona, porque ele contempla a parte sanitária, ele contempla a parte ambiental, ele contempla o direito minerário, ele contempla a parte fiscal, garantindo com isso a origem e a preservação do meio ambiente como um todo, né? Porque a regra foi estabelecida, uma das regras para se obter o cadastro do selo e poder comprar o selo fiscal é estar cumprindo as questões ambientais, conforme determina todas elas, mais a economia circular. Então, eu estou finalizando com isso, uma data sugestiva e um horário sugestivo para a gente mandar esse convite aí. E a gente gostaria que... Se possível, se eu puder encaminhar isso para a gente de forma... encaminhar por e-mail aqui para a secretaria e também aproveitar a presença do Dr. Kiomar aqui, prazer, doutor Kiomar, encaminhar isso também lá para o doutor Kiomar, porque já que o Bica teve que se retirar, aí eu acho que ele se manifesta, se for o caso, a gente entra em contato aqui nós e a agência para chegar numa data aí comum para que o senhor realize essa apresentação, que eu vejo com muito bons olhos. Ok. Obrigado. Pode ser assim, se eu encaminhar um simples e-mail, a gente já entra na agenda, tanto do secretário quanto do pessoal da ANM. Só um comentário. Valério descobri aos 50 do segundo tempo como faz para compartilhar aqui, não estando com o sistema baixado no computador. Acabei descobrindo em cima da hora, tá? Doutor Lance, a sua ideia é só uma apresentação ou o senhor pensou em algo como se fosse uma espécie de um seminário mesmo? Seminário mesmo. Um seminário mesmo. Ou seja, então, se você puder encaminhar também já a proposta da estrutura desse seminário, já no e-mail, seria interessante. Porque vai permitir, os senhores conhecendo, também acompanhar o cruzamento com a arrecadação do CEFEM, né? Maravilha. Então vamos fazer assim, então. Encaminha já uma proposta já preliminar desse seminário no corpo do e-mail, que aí a gente consegue fechar, tá bom? Tá bom. Prezados, tendo em vista, eu acho que a gente já cumpriu toda a nossa agenda, eu agradeço a presença de todos, e eu acho que podemos encerrar a nossa tecnologia. É isso? Doutora Pedro, a senhora está com a mão levantada, a senhora quer falar alguma coisa? Não, foi aquela hora só que eu fui dar informação sobre o livro. Então tá ok, então. Acho que não apaguei, então. Teria que abaixar aqui. Desculpa. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Doutor Kiomar, doutor Paraíba, obrigado pela presença e convidados aí para as demais reuniões. Um grande abraço a todos.
Até logo. Até logo, bom dia. Bom dia, gente. Valeu, tchau. Bom dia para Bom todos. dia. Até logo para